Olá, sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós já começamos a estudar as máquinas simples. Nessa aula, nós vamos estudar com mais detalhe as alavancas. Vamos lá? O que são alavancas? Alavancas são máquinas simples compostas por uma barra rígida que pode girar em um ponto de apoio. Vejamos aqui um exemplo de uma alavanca. Essa barra rígida que se apoia nesse ponto de apoio. O ponto de apoio pode ser uma pedra, pode ser o próprio solo. O importante é que essa barra se apoie no ponto de apoio e consiga fazer um movimento de rotação, consiga girar em torno desse ponto de apoio. As alavancas servem para erguer, para movimentar objetos muito pesados. Nós temos aqui uma famosa frase do pensador Arquimedes. Ele disse: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu levantarei o mundo." Arquimedes sabia que uma alavanca facilita o trabalho de erguer objetos extremamente pesados. Toda alavanca vai ter basicamente 3 elementos. Vai ter a força potente, que é a força aplicada em uma das extremidades. Aqui, esse homenzinho está aplicando a sua força potente nesse local da alavanca. A força potente é a força que começa o movimento, a força aplicada por esse homem. Toda alavanca também tem força resistente. A força resistente é a força de resistência do objeto. Vejam aqui esse monstrinho, ele está representando a força resistente. É a força que resiste à força potente. Força resistente é a força que eu quero mover. Toda alavanca tem um ponto de apoio. O ponto de apoio, nesse caso aqui, é esse local aqui do triângulo. É aonde a alavanca se apoia e aonde a alavanca consegue fazer o seu movimento. A alavanca, ela tem mais alguns movimentos, que um deles é o braço de potência. O braço de potência, ele é a distância entre o ponto de apoio e a força potente. Então, o braço de potência vai daqui do ponto de apoio até chegar na força potente. Toda essa distância aqui é o meu braço potente. Nós também temos o braço de resistência, que é a distância entre o ponto de apoio e a força resistente. Vamos achar o braço de resistência? Facinho. Chega lá no ponto de apoio e vai até a força resistente. Olha aqui a força resistente. Todo esse local aqui é o meu braço de resistência. Então, as alavancas têm força potente, força resistente e o ponto de apoio. Esses são os 3 elementos básicos de uma alavanca. Nós temos aqui nesse slide exemplo de vários objetos que funcionam como alavanca. A tesoura, ela usa o princípio da alavanca, ela funciona como uma alavanca. Vamos ver se a tesoura tem aqueles 3 elementos que a gente já estudou? A tesoura tem o ponto de apoio, aqui no meio. A tesoura tem força resistente? Tem. A força de resistência da tesoura está nessa parte que corta. Quando você vai cortando um papel, você quer vencer a força da resistência daquele papel. A tesoura tem aonde é aplicado a força potente? Claro que tem. Nesse local onde você coloca os seus dedos, é onde você aplica a força que vai começar o movimento. Aqui, nesse local, é onde é aplicada a força potente. Então, a tesoura é considerada um tipo de alavanca. Outro exemplo de objeto que funciona como o princípio da alavanca é o quebra-nozes. Esse objeto
serve para quebrar nozes, castanhas, né? Então, você coloca a noz aqui no meio, você aplica a sua força aqui no cabo do quebra-nozes e aqui na frente está o ponto de apoio. O quebra-nozes é uma alavanca. Força potente, aonde você vai fazer a força aqui no cabo para começar o movimento. A sua resistência está nesse local onde vai a noz, que é a força que você quer vencer, a força resistente. E aqui nós temos o ponto de apoio. Martelo também pode funcionar como uma alavanca. Veja que a pessoa que ela apoiou o martelo aqui na madeira, nesse local que ela apoiou está o seu ponto de apoio. Digamos que aqui tem um prego, esse martelo aqui encaixou no prego e ele vai puxar o prego. Então aqui onde está o prego é a minha força resistente, a força que eu quero vencer. A força potente é a força que eu aplico, a força que começa a movimentar a alavanca. E eu começo a movimentar a minha alavanca por onde? Aqui pelo cabo. Então, aqui é a minha força potente. Carrinho de mão também é como se fosse uma alavanca. Aqui na roda é o meu ponto de apoio, porque a roda se apoia no chão. Aqui na caçamba do carrinho, no meio do carrinho, é onde eu vou colocar os tijolos, a areia, o cimento, é onde vai estar a minha força resistente. Aqui a força resistente é a força que eu quero mover. E aqui no cabo é onde eu aplico a força potente, a força que começa o movimento. Varinha de pescar também é uma alavanca. Olha aqui onde fica o ponto de apoio, aqui nessa extremidade. Você apoia essa varinha de pescar na sua perna ou você apoia no chão. Aqui onde fica o peixinho, ó, esse peixe, ele está representando a força de resistência que está aqui na pontinha da vara, certo? A pontinha da vara aqui está com a força de resistência. E a força potente, que vai começar o movimento, que vai movimentar a alavanca, está no meio. Outros tipos de alavanca são a nossa perna, o nosso pé, o nosso braço e antebraço. Uma escavadeira também funciona com o princípio da alavanca. Tem esses 3 elementos: ponto de apoio, força resistente e força potente. E agora nós vamos ver que nós temos 3 tipos de alavanca. Existem 3 tipos de alavanca e elas se diferenciam de acordo com a posição da força potente, da força de resistência e do ponto de apoio. Os 3 tipos de alavanca que existem são alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Como que eu sei classificar essas alavancas? É só você olhar o que está no meio da alavanca. Vamos ver? Nessa alavanca chamada interfixa, quem está no meio? O ponto de apoio, não é? Se o ponto de apoio está no meio, eu chamo a alavanca de interfixa. E que alavanca você conhece que é interfixa? Que tem o ponto de apoio no meio? A gangorra. Vejam que a gangorra, ela tem o ponto de apoio no meio, então é uma alavanca interfixa. Agora, essa alavanca se chama interresistente. O que ela tem no meio? Ela tem a força resistente. Vejam que aqui dá uma colinha. Alavanca interresistente tem no meio a força resistente. Ok? Resistente, resistente. Que alavanca você conhece que é interresistente? Tem a força resistente no meio. Lembrou do carrinho de mão? É uma alavanca interresistente. Vejamos bem. Aqui no pneu do carrinho de mão a ponto de apoio. No meio do carrinho de mão fica a força resistente, na caçamba, onde você coloca areia, tijolo. E na outra extremidade do carrinho de mão é onde você faz a sua força potente, a força para começar a movimentar o carrinho de mão.
Temos agora a alavanca interpotente. O que fica no meio da alavanca interpotente? A força potente. Olha a colinha aqui. Alavanca interpotente tem no seu meio a força potente. E qual foi o objeto que nós vimos que pode ser considerado uma alavanca interpotente? Que tem a força potente no meio. O que nós vimos? A varinha de pescar. Lembra que a vara de pescar tem o ponto de apoio numa das extremidades? Você coloca a força para movimentar a varinha no meio, então a força potente está no meio. Alavancas interfixa, interresistente e interpotente são os tipos de alavanca que nós temos. Para classificar, basta olhar no meio. Se no meio da alavanca tiver o ponto de apoio, é porque a alavanca é interfixa. Se no meio da alavanca tiver a força resistente, é porque a alavanca é interresistente. E se no meio da alavanca tiver a força potente, é porque a alavanca é interpotente. Vejam aqui, pessoal, um exemplo de um objeto que é uma alavanca interfixa. A tesoura. Lembra da alavanca interfixa? Ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Vamos olhar aqui. Ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Alavanca interfixa tem no meio o ponto de apoio. A tesoura tem no meio o ponto de apoio. Vejamos agora exemplos de objetos que funcionam como uma alavanca interresistente. Lembra lá da alavanca interresistente, o que ela tem no meio? Olha aqui a cola. Tem a força resistente. Então, a alavanca interresistente tem no meio da alavanca força resistente. Aqui a nós, onde vai quebrar a nós, é onde está a força de resistência. E o carrinho de mão também tem no meio a força de resistência. E para encerrar, outros exemplos de alavanca interpotente. Interpotente é a alavanca que tem o que no meio? A força, olha aqui, potente. A pinça é uma alavanca interpotente. Você faz a força potente, que é a força para começar a movimentar a alavanca aqui no meio, não é? O cortador de unha também é uma alavanca interpotente. Você aplica a força potente no meio do cortador de unha. A força para começar o movimento é aplicada no meio do cortador de unha. Alavancas interpotentes. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a alavanca. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que assim que eu puder, eu tiro as dúvidas de vocês. Uma boa semana para vocês!